Hoje vamos falar aqui sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Quem é que faz a rescisão indireta? Quem é o polo ativo? É o empregado. Quais são os casos, né, em que o empregado poderá pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho? Quais são os direitos que ele tem? Então, primeiro, quando o empregado pleiteia a rescisão direta, ele tem que estar fundamentado em alguns dos incisos do artigo 483 da CLT. E quais são os direitos que ele tem quando pleiteia essa rescisão? Ele vai ter todos os direitos como se estivesse sendo demitido sem justa causa. E ainda com aviso prévio indenizado. Ok? Então, tá, quais são os casos que dá essa possibilidade ao empregado pleitear a rescisão indireta? Vamos lá. Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Serviços proibidos por lei. Então, eu contrato alguém aqui para vender drogas. Proibido por lei. Existe a lei de drogas. Contrários aos bons costumes. Um caso, eu contratei alguém aqui para ser garota de programa. Não pode. Ou alheios ao contrato. Aqui se enquadra o desvio de função. Contratei o João para ser vigilante. Mas eu exijo dele que durante o dia ele faça serviço de operário, ele faça serviço de ajudante de pedreiro. Então, isso aí é um motivo, é o primeiro, né? A primeira linha do artigo 483 que dá direito ao empregado pleitear a rescisão indireta. Tá? Prosseguindo, dentro desse mesmo artigo, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Então, o empregado ele é tratado pelo patrão, pelo dono da empresa, ou então pelo chefe, pelo gerente, pelo diretor, com rigor excessivo. Então, eu contrato alguém para fazer a limpeza, entendeu, da minha loja, eu estou lá em cima, olha, faz isso aí direitinho, esfrega isso bem esfregadinho. Estou lá em cima da pessoa, eu estou tratando ela com rigor excessivo. Então isso aí é o motivo que enseja o pedido da rescisão indireta. Tá? Prosseguindo, correr perigo manifesto de mal considerável. Um exemplo, eu trabalho num prédio e eu soube que ele está para desabar. Então eu corro perigo manifesto de mal considerável, ou seja, perigo de mal considerável a vida, né? Perder a vida se o prédio desabar. Tá bom? Então tá. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então, essa linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato, tipo, não pagar em dia, pagar fatiado, me contratou para pagar 2.000 e me paga 1.500, não recolhe aí o meu FGTS, nem os meus encargos sociais. Então, eu estou dando motivo para o empregado pedir o quê? A rescisão direta. E nessa linha D, o empregado poderá pedir a rescisão direta e poderá optar por continuar trabalhando até o final do processo. Veja só que interessante. Então vamos lá. A linha E. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família ato lesivo da honra e da boa fama. Então aqui é uma cláusula aberta, mas aqui estamos tratando dos crimes contra a honra lá do Código Penal, injúria, calúnia, difamação. Praticar o empregador ou seus prepostos, entendeu? Pode ser o chefe, o gerente, contra ele ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama. Ok? Então, crimes contra a honra, lembre do Código Penal, injúria, calúnia, difamação, são casos que podem ser exemplificados, né? Então, isso aí é a linha E. E a linha F? O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente. Então, o empregador, o funcionário, ou o gerente, o diretor, ofendeu fisicamente, bateu no empregado, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Então, se o empregado avançar contra um outro colega ou chefe, ele poderá revidar,
para se defender. Então, é legítima defesa própria. Ou então ele poderá fazer isso para defender outra pessoa que esse empregado estiver ofendendo. Então, isso aí que é legítima defesa própria ou de outra. Tá bom? O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. A importância, quer dizer, o valor do salário. Então, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. Ou seja, a importância, quer dizer, o valor do salário, o valor da remuneração. Então, digamos que eu contratei alguém lá por peça ou tarefa e ele ganha lá com esses serviços 2.000 por mês, quer dizer, 4.000 por mês. Aí eu reduzi as tarefas dele, as peças. E ele agora só está ganhando 2.000. Então, isso aí vai afetar a saúde financeira desse empregado. Ele poderá pleitear a rescisão indireta. Então, entenda bem, esse é um outro caso, a linha G do artigo 483, onde o empregado poderá optar. Ele ajuiza a ação e poderá permanecer no trabalho até o final do processo. Então, são dois casos, né, que a lei permite isso aí. A questão lá da linha D, né, que trata de não cumprir o empregador as obrigações do contrato, e esse caso aqui da redução do salário do empregado. Então, o empregado poderá pleitear, entendeu, a rescisão e permanecer trabalhando. Preste muita atenção nisso aí. Essa é uma prerrogativa do empregado, mas ele poderá também sair logo, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui para o parágrafo 1º desse artigo, já terminando aqui, caminhando para o final dessa nossa aula de hoje aqui, que trata da rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregador poderá suspender a prestação, o empregado poderá suspender a prestação de serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Exemplo, o empregado foi convocado para o serviço militar obrigatório, foi eleito vereador. Então ele tem a opção de suspender o contrato ou que pleitear a rescisão indireta. Tranquilo? Vamos lá. Então, tá. O segundo parágrafo, no caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Então, quando o empregador falecer e ele tiver uma empresa individual, então o empregado poderá optar por permanecer trabalhando para os sucessores, para as pessoas que herdaram aquela empresa, né? Ou ele poderá o quê? Pedir a rescisão indireta do contrato. O parágrafo 3º se refere aos casos em que o empregado pode ficar na empresa, né? Mesmo pleiteando a rescisão indireta, que é o caso lá de descumprir o contrato e de redução do salário. Então era essa aí o nosso trabalho hoje sobre direito do trabalho, trazendo para o empregado e para o empregador informações valiosíssimas que vai ajuda tanto o empregado a saber os seus direitos, como também o empregador a não praticar atos que vai dar direito ao empregado de pleitear a rescisão indireta, ok? Então essa era a nossa dica de hoje. Eu sou Runilson Mendes, advogado do escritório Mondeg Mendes Advocacia.